Bem, agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre o sistema de estoque e pedido. Antes de nós iniciarmos a construção do sistema, é importante a gente entender como é que o sistema é composto e o seu funcionamento. Então, em primeiro lugar, isso aqui é um diagrama de caso de uso, onde a gente pode entender a interação dentro do sistema, quais são as opções dentro do sistema. Então, basicamente, nós vamos ter um usuário interagindo com o nosso sistema. E o que esse usuário vai poder fazer nesse sistema? Em relação ao estoque, ele vai poder fazer inclusão de itens no estoque, ele vai poder excluir itens do estoque, e ele vai poder listar os itens que tem no estoque. Em relação ao pedido, que são esses balãozinhos aqui em amarelo, ele vai poder listar os itens que estão no pedido, ele vai poder excluir um item do pedido e ele vai poder incluir um item do pedido. Então, basicamente, o sistema ele trabalha com duas bases, vamos dizer assim, né? A base de estoque e a base de pedidos. E o usuário tem aí possibilidade de fazer algumas operações, tanto na base de estoque quanto na base de pedidos. Para construir esse sistema, nós vamos trabalhar com duas classes. Uma classe chamada estoque e o atributo, né? Ela só tem um atributo, então é o atributo itens, que é um dicionário. Então, nós vamos dar o tipo de dados dicionário. E as operações que poderão ser feitas, realizadas, né, pelo objeto da classe, é incluir, excluir, descrição, preço e lista. Então, aqui no método incluir, a gente pode perceber que ele vai receber três parâmetros, né, que vai ser o código do item que ele está incluindo no estoque, a descrição do item e o preço do item. E ela não retorna nada, né? Então esse método aqui não vai retornar nada. Aí tem o método excluir, que ele recebe o código do item, também não retorna nada. Aí tem o método descrição, que ele recebe o código e ele retorna uma string com a descrição do item do estoque. Aí tem o método preço, que ele recebe o código do estoque e ele retorna o preço, que é em float, né, que é ponto decimal. E aí tem o método listar, que vai listar os itens, mas não retorna nada. Então essa aqui é a classe estoque. Já a classe pedido, ela vai ter quatro atributos. O atributo número do pedido, que é o inteiro. Depois ela tem o atributo cliente, que é uma string, que vai armazenar o nome do cliente. Aí tem um outro atributo que é total, que é com casa decimal, porque ele vai armazenar o total do pedido, né? Então nós vamos ter ali quantidade vezes preço, e isso pode dar um valor com casas decimais, por isso que nós vamos usar float aqui. E aí tem os itens propriamente do pedido, que é uma lista, né? Uma lista dos itens. Essa lista ela vai conter o código, descrição, quantidade e o preço do item do pedido. Nós temos aqui um método construtor, que é um método de inicialização do objeto, né, que a gente cria a partir da classe. Esse método de inicialização ele recebe o número do pedido e o nome do cliente, e ele não retorna nada. Aí nós temos o método incluir, que vai receber o código do item, a descrição do item, a quantidade e o preço, também não retorna nada. Nós temos o método excluir, que ele vai receber o número do item, como é uma lista, né? Então nós vamos ter a numeração dos itens da lista, né? Que começa com 0, 1, 2 e assim por diante, porque nós estamos usando o tipo de dado list aqui. Então ele vai receber esse número, a partir do número ele faz a exclusão do item no pedido. E o método listar, que vai listar os itens do pedido, vai mostrar o número, o cliente e o total do pedido. Então essa é a função do método listar. O sistema ele vai rodar a partir, basicamente, trabalhar com três menus, né? Nós vamos ter o menu principal, que vai dar, esse menu principal ele vai estar dentro de um laço
while, nós vamos criar um laço, né? While. E o que vai acontecer? Nós vamos ficar dentro desse laço até que o usuário ele escolha a opção sair. Então, quando esse menu, quando entrar dentro do laço while, nós vamos apresentar essa opção para o usuário, ele vai poder escolher. Ele quer ir para o menu de estoque, né? Ele vai entrar com a letra E. Entrando com a letra E, ele vai para o menu do estoque. Se ele entrar com a letra P, ele vai para o menu pedido. E se ele entrar com a letra S, ele sai do sistema e o programa finaliza. Quando ele escolhe a letra E, ele vai para o menu estoque. Aí ele vai ficar dentro de um outro loop aqui, o while. Né? Ele vai ficar dentro desse laço. Ele só vai sair desse laço quando ele entrar com a letra V de voltar. Então aí ele volta para o menu anterior, que é o menu principal. Enquanto ele estiver aqui, ele vai poder incluir. Ele entra com a letra I de incluir. Aí ele vai poder fazer a inclusão de um item no estoque. Ele vai clicar na letra E. Ele vai selecionar, né, entrar com a letra E de excluir para excluir um item de estoque. E ele tem a opção listar, né? Então ele entra com L para listar. Né? Quando ele vai fazer a inclusão, ele vai precisar informar o código, a descrição e o preço, né, do item. Então essa informação que ele precisa entrar quando ele fazer a inclusão de um item no estoque. Quando ele for fazer a exclusão, ele entra com o código do item do estoque e aí o sistema tem que fazer a exclusão. E a listar, ele vai mostrar o código, a descrição e o preço do item do estoque. E voltar, ele volta para o menu anterior, conforme eu já comentei. Aí daqui ele pode ir para o pedido. No pedido ele vai ter a opção também de incluir um item no pedido, de excluir um item do pedido e de listar os itens do pedido. Selecionando voltar, ele vai para o menu anterior. Então a gente pode ver que nós temos aqui 3 laços, né? Um laço principal while, e dentro desse laço nós podemos ter um loop aqui, um laço que vai estar amarrado com o menu estoque e um outro que vai estar amarrado com o menu pedido. Então o sistema vai ficar rodando aqui de acordo com a escolha que o usuário fizer. Né? Então essa é a ideia do sistema, né, que nós temos para construir. Então é importante a gente entender, ter uma ideia geral de como que o sistema vai funcionar antes de a gente começar a pôr a mão na massa, né? Então vamos agora, né, para a próxima etapa, né, próximo vídeo, que é justamente fazer a construção desse sistema.